Olá, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje para o capítulo 7 do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jó, capítulo 14, versículo 30. Passe para a outra margem. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestade de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada. Devemos aprender como nos comportar na tempestade. Versículos como os de João, capítulo 14, verso 30 e Isaías 53, 7 sempre me deixaram confusa. Não tinha compreensão real da mensagem até que o Espírito Santo me revelou que se relacionava com a língua e a tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que foi porque, em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer, ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer coisas negativas e etc. Até mesmo um crente maduro dirá coisas que não deveria quando a pressão é intensa e dura muito tempo. Jesus é o Filho de Deus, ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. As bênçãos estão chegando. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para outra margem. Mateus capítulo 4, verso 35. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: vamos fazer uma coisa nova. Para mim, a frase passemos para outra margem equivale a dizer a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados ao ver o que aconteceria no outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. A fé é para o meio. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mateus capítulo 4, verso 37 e 38. Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa dizer o que vai acontecer no caminho. Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar? Você já passou por momentos em que se sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você já orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e ainda assim não sentiu nada? Buscou uma resposta e, apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha de abril ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão.
As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar nossa fé. Podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo. Ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores. Romanos 8,37. Para mim, isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido. Mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas poxa, o meio... Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar a outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem que, se ele disse, aquilo iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Tempestade acalmada, discípulos repreendidos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, amudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Marcos, capítulo 4, verso 39 e 40. Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para o nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Claro que devemos crer no mínimo no domínio próprio e a disciplina da língua. Como vimos, não podemos domar a língua sem a ajuda de Deus, mas nem Ele fará isso por nós. Aguente firme, a ajuda está a caminho. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Não basta ser positivo e falar com fé quando nossas circunstâncias são positivas. É hora de passarmos para outra margem, é hora de subirmos mais alto, é hora de aguardarmos firme a confissão da esperança. Hebreus 10, 23. E sobrevivermos às tempestades, sabendo que Deus tem seus olhos em tudo, inclusive em nós e na tempestade. Deus é fiel e podemos segurar em sua mão sabendo que Ele não permitirá que afundemos. Uma fonte com água doce e amarga. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar, ao mesmo tempo, do mesmo lugar, o que é doce e o que é amargo? Tiago 3, verso 10 e 11. Devemos nos esforçar para eliminar a conversa contraditória, falar uma coisa nos momentos bons e outra nos momentos ruins. Devíamos nos esforçar para não ser fontes que jorram água doce e em momentos agradáveis e amarga em momentos amargos. Jesus estava sujeito às mesmas pressões e tentações por nós, e mesmo assim ele permaneceu sempre o mesmo. Hebreus 13, 8. Jesus teve de disciplinar sua língua e sua conversa durante as tempestades da vida, e nós também devemos fazer o mesmo. O controle da língua deverá ser o nosso alvo, e um sinal de maturidade, e uma maneira de glorificar a Deus. Refreie a língua. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1, 26. Meu amigo,
Essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a nossa língua, não tem valor algum. Quando o assunto é palavra, língua e boca, não sei se é esse o seu caso, fico deveras preocupada. O termo cabresto é definido no Webster como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas que se encaixam na boca de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto se aceitarmos sua liderança e orientação. Coloque um freio na boca. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3, versos 3 ao 5. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margens nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e mesmo assim pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar, e frequentemente causa, divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisa que lhes foram ditos quando era criança. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas, poxa, quão poderosa ela é. O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno, mas dá a direção. O Webster é um dicionário. Define o freio como a peça de metal de um cabresto que controla e reprime um animal, algo que controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe dos problemas. Seu ministério é para ser valorizado. O Espírito Santo como freio e cabresto. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Salmos 32, 9. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. A língua tem vontade própria. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes sinto que minha língua tem um motor que alguém ligou quando eu menos esperava. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois já sabemos. A língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Devemos lançar fora as imaginações erradas. 2 Coríntios 10, 5. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A boca nunca será controlada a menos que a mente seja controlada. Por falar em controle da mente, é interessante observar que as pessoas que fazem bruxaria
Buscam controlar os pensamentos de outras pessoas. Aprender a projetar pensamentos errados em direção à pessoa inocente é uma das prioridades delas. O que eu concluo disso é que Satanás quer controlar nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente, mas ele nunca força. É nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso, devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como somos instruídos em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No Salmos 14, o salmista ora: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente, porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre os pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Organize sua conversa. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmos 119, versículo 1. Devemos organizar nossa conversa de acordo com a vontade de Deus. Quando estiver sendo provado, não olhe só para onde você está agora e o que está acontecendo com você, mas olhe tudo com os olhos da fé. Você se afastou da praia e agora está no meio do mar com a tempestade rugindo, mas você passará para outra margem. Há bênçãos esperando por você lá. Não desista. Muitas pessoas retrocedem em tempos de desafio porque nunca aprenderam como falar. Submeter-se a uma prova já é muito desanimador e não precisamos de palavras de desalento que piorem ainda mais uma situação. Em Deuteronômios 26:14, foi ordenado aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor e dissessem: dos dízimos não comi no meu luto. Às vezes, quando as pessoas estão de luto, começam a comer seu próprio dízimo em vez de oferecê-los ao Senhor, retrocedendo assim na oferta. Por quê? Porque é mais difícil ser obediente ao Senhor nos momentos de dificuldades pessoais. O diabo sussurra: esse negócio de dízimo não está funcionando. É melhor você segurar o que conseguiu ao invés de dá-lo. A língua coça e diz: isso não está funcionando. É melhor usar o dinheiro para suprir minhas próprias necessidades, porque ninguém mais está me ajudando. Lembre-se, Satanás não quer que você passe para outra margem. Ele não quer que você faça nenhum progresso. Ele quer ver você voltar para o lugar de onde veio. Em Marcos 4, quando Jesus contou a parábola do semeador, a imagem do solo representava diferentes tipos de coração que recebiam a palavra. No versículo 17, Jesus fala da semente que foi plantada no solo rochoso, referindo-se àqueles que têm o coração endurecido como a rocha. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. As pessoas podem retroceder durante períodos de provação e tribulação. Em João 16:33, Jesus declara que devemos ter bom ânimo durante tais períodos, pois ele venceu o mundo por nós. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são coisas que precisamos nos lembrar e dizer: poderão reviver estes ossos? Veio para mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, do 1 ao 4. Você pode achar que sua vida não passa de ossos secos e mortos.
Suas circunstâncias podem estar tão mortas que já cheiram mal. Sua esperança pode parecer perdida, mas deixe-me mostrar-lhe a saída de Deus. Esse texto narra que o profeta fez como Deus ordenou e viu o Senhor reviver e colocar fôlego e espírito nos ossos mortos, secos e mortos. A mesma coisa pode acontecer conosco, desde que nos tornemos porta-voz de Deus e profetizemos sua palavra. Não podemos mais falar nossas próprias palavras vãs e, sob pressão, permitir que a nossa língua assuma o papel principal. Lázaro, vem para fora. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. João 11, do 1 ao 3. João 11, do 1 ao 3. Em João 11, a doença de Lázaro são relatadas. Quando Jesus entra em cena, Lázaro já estava morto há 4 dias. Indo ao encontro de Jesus, sua irmã Marta disse-lhe: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 21. Mais tarde, sua irmã Maria lhe falou exatamente a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 32. Nós nos sentimos assim às vezes. Sentimos que se Jesus tivesse aparecido mais cedo, talvez as coisas não tivessem ficado tão ruins. Tenho certeza de que os discípulos sentiram que a sua situação teria sido diferente se Jesus não tivesse adormecido no barco. Em João, capítulo 11, do verso 23 ao 25, vemos como Jesus respondeu a essas palavras de desesperança e desespero. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Você sabe o resto da história. Jesus chamou Lázaro, o homem que esteve morto durante 4 longos dias, para vir para fora do túmulo, e ele veio novamente restaurado. Se Jesus pôde ressuscitar um morto, certamente pode ressuscitar uma circunstância morta. Podemos ver pela experiência de Ezequiel com os ossos secos e pela ressurreição de Lázaro, que não importa quão ruim as coisas pareçam, Deus trará a solução. Mas lembre-se, há princípios espirituais que devemos respeitar para ver o poder de Deus operando milagre. Um desses princípios espirituais e ilustrados pela história da mulher com fluxo de sangue. Continue dizendo a si mesmo: Aconteceu que certa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Marcos 5, do 25 ao 27. Que diremos da mulher com fluxo de sangue? Estava doente há 12 anos. Tinha sofrido muito e ninguém pôde ajudá-la. Com certeza essa mulher era constantemente atormentada por pensamentos de desesperança. Quando decidiu ir até Jesus, ela deve ter ouvido: do que adianta? Mas decidiu enfrentar uma multidão tão grande que chegava a sufocá-la. Tocou as vestes de Jesus, virtude fluiu e ela foi curada. Paráfrase dos versículos 29 ao 34. Mas há um detalhe que não podemos perder, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Marcos, capítulo 5, verso 28. Ela dizia, você entende? Ela dizia. Não importa como a mulher se sentia, não importa quanto tentaram desanimá-la. Embora o problema já durasse 12 anos e parecia impossível passar pela multidão, essa mulher recebeu seu milagre. Jesus disse que fora a fé que a tinha salvado. Verso 34. A fé dessa mulher foi liberada por meio de suas palavras. A fé tem de ser ativada para funcionar, e nós ativamos pelas palavras. Continue falando e não desista da esperança. Presos de esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança.
também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9:12. Acabamos de ver 3 situações: ossos secos que reviveram, um morto trazido de volta à vida e uma mulher com doença incurável totalmente curada. Todas essas tempestades eram impossíveis para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, verso 26. Recentemente, durante uma tempestade, o Espírito Santo me levou a esse versículo em Zacarias, o qual nunca tinha visto antes. Foi como se eu tivesse escondido como um tesouro, só aguardando a hora em que eu realmente precisasse dele. Como presos de esperanças, devemos ser cheios de esperança, devemos pensar esperança e devemos falar esperança. Esperança é o fundamento no qual a fé se apoia. Algumas pessoas querem ter fé depois de perder toda a esperança. Não vai funcionar. Recuse-se a parar de ter esperança. Não importa quão secos os ossos possam parecer, quão morta a situação possa estar, quantos anos tenham passado, Deus ainda é Deus. E esse versículo nos diz que se permanecermos positivos e formos presos de esperança, Deus nos restituirá em dobro tudo o que perdemos. Oração para o controle da língua. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. Oro este versículo com muita frequência porque sei que preciso diariamente de ajuda para controlar minha língua. Quero que o Espírito Santo me condene quando estiver falando demais ou dizendo coisas que não deveria, quando estiver falando negativamente, quando estiver murmurando, quando for ríspida ao falar qualquer outro tipo de má conversação. Qualquer coisa que ofenda a Deus precisa ser eliminada de nossas conversas. É por isso que devemos orar continuamente. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Outro versículo importante sobre este assunto está em Salmo 17:3. A minha boca não transgride. Como disse anteriormente, temos de nos propor a fazer a coisa certa nessa área. Tudo quanto fizermos pela fé deve ser feito com um propósito. Disciplina é uma escolha. Lógico que não é fácil, mas começa com uma decisão. Quando estamos passando para o outro lado e de repente nos encontramos no meio da viagem, em uma violenta tempestade, temos de nos propor a não transgredir com a boca. E quando devemos orar esse versículo. Outro versículo que oro regularmente é o Salmos 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ore a palavra. Nada chama tão rápido a atenção de Deus. É a sua palavra que contém o poder do Espírito Santo. Permita que esses versículos sejam o clamor do seu coração. Seja sincero em seu desejo de ganhar a vitória nesta área. E enquanto busca a Deus, você vai notar que está mudando. Isso é o que o Senhor tem feito por mim. E Ele não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Todos aqueles que obedecem os mandamentos de Deus recebem o cumprimento de suas promessas. Ore esta oração de compromisso para exercer controle sobre a língua. Senhor, oro para que Tu me ajudes a desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre toda a minha maneira de conversar. Não quero ser teimoso como um cavalo ou mula, que só obedece ao toque do cabresto ou freio. Quero me mover em Tua direção apenas com um leve toque Teu. Durante as tempestades da vida, enquanto estiver passando para outra margem, peço Tua ajuda. Sempre preciso da Tua ajuda, Senhor, mas esses períodos são períodos de tentação. Coloque guardas nos meus lábios e que todas as palavras da minha boca sejam aceitáveis diante de Ti. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus venha realmente colocar um guarda na porta dos nossos lábios, começando por mim, para que eu não venha pecar contra o nosso Deus.